Cultural tem o prazer de ter esse bate-papo aqui com o Werner Schumann, com o Olavo Cavaleiros, Brahms e Schumann, né? Muito obrigado pelo seu depoimento de vocês de Banco Cultural. Como é que foi o processo de construção desses personagens que foram pessoas notáveis da história da nossa música e tão complexos na sua sensibilidade? Olha, o Schumann, eu já tinha um conhecimento prévio do Schumann por ser um fã, por coisas da minha vida, e eu fui montando ele à medida em que a gente foi descobrindo a loucura, a possibilidade da loucura desse personagem, por conta da doença que ele tinha, mas também por conta da senilidade, porque ele antes de ser doente já era assim, já era meio maluco. Né? A gente tem os registros disso, os textos dele são sensacionais, textos teóricos. Ele inventou praticamente a crítica musical como a gente tem ela hoje em dia. E naquela nova revista musical que ele cita lá, que a peça fala, essa revista foi o primeiro lugar onde se fez crítica musical no planeta, e existe até hoje, é editada até hoje. Não sei se ainda são números interessantes, mas então, eu peguei esse cara e o Tadeu me deu muita liberdade. Essa peça tem muita a mão ou a falta de mão do Tadeu. O Tadeu sabia a hora de tirar a mão e dizer assim, agora vai. E dá autonomia. Dá autonomia, exatamente. Eu até falo no folder, assim, ó, eu faço o Schumann como quem cavalga, porque o Schumann é um espírito meio selvagem, uma coisa indomável. Assim, ele é eu me lembro, uma figura que eu tenho muito na cabeça são aqueles touros do Picasso, sabe? Aqueles touros do Hemingway, uma força animal. O Schumann tem essa força animal, e eu gosto muito de cavalgar esse cara. E ele é sempre uma experiência limítrofe para mim. Eu gosto de estar experimentando. Todos os dias a gente brinca um pouco em alguma coisa, em algum aspecto, para chegar mais perto do limite. Eu aprendi isso com o Tadeu, o nosso diretor, Tadeu Aguiar, que nos deixou chegar até o limite, e no limite, perto do limite, borderline, a gente aprende muito mais a nossa profissão. Eu aprendi nessa peça muita coisa a respeito do meu ser ator, do meu ofício, porque eu trabalhei perto dos limites, e isso foi uma experiência, está sendo uma experiência fantástica, e passa para a plateia também uma experiência, uma existência, né? Uma experiência existencial do Schumann, dramática, trágica, muito sentimental, né? E ao mesmo tempo linda, bela, aquilo que lírica, né? Né? E aquilo que é terrível sempre também pode ser muito belo, né? E eu acho que o Schumann, até essa frase o Schumann diria, se ele tivesse ocorrido, o terrível é belo. E vem junto com isso então a música, as ideias. Ele era um libertário já desde o final da adolescência, ele já escrevia a respeito de amor livre e de sociedades numa estrutura anarquista e tal. Ele era um sujeito nos anos 20 e 30 do século XIX, já estava bem à frente do seu tempo. Né? E encontrou uma mulher que também tinha esse caráter visionário, né? Então também era assim. Então os dois foram feitos um para o outro, made for each other. E o Brahms nessa relação, né? Aquele amor contido, né? E a amizade, essa mistura. Como é que foi para você viver essa mistura de sentimentos passando de maneira tão serena? Esse é o ponto. Existe uma frase no texto que já define muito o Brahms. No final da peça, que ele fala que sempre será lembrado como uma pessoa difícil de conviver, egoísta, explosivo, sentado sem consideração por ninguém. Ou seja, aquilo você já te dá meio que um guia de como ele é, claro, de uma maneira grosseira e superficial. O que é interessante é que a peça se passa durante um dia. Esse um dia é justamente o oposto de tudo isso. É um dia que o Brahms chega para oferecer carinho, suporte, amor e outra coisa. Então isso foi para mim o maior desafio, né? Como é que eu componho esse cara que se autodefine assim, né? Numa outra situação. Então, como o Werner falou, Tadeu sempre deu muita liberdade pra gente. O texto já teve uma pesquisa muito rica. A gente teve alguns bate-papos com alguns maestros, algumas pessoas que entendem muito da vida desses três artistas. Mas o texto já fornecia pra gente muita coisa, sabe?
E uma coisa interessante do Brahms também, que ele, nesse momento da peça, ele tem 4 anos a menos do que eu, ele tem 20 anos. Porém, para aquela época, é como se ele fosse mais velho do que eu, né? Porque naquela época, 20 anos já era um homem, né? E você é um grande salve. Eu sou uma criança, não vou nem contar o que a gente... Bom, enfim, as molecagens que a gente faz no camarim. E também não é uma criança, né? Mas, enfim, então... E uma coisa interessante também, que o Werner falou, né? Gosta de cavalgar esse personagem. Para que ele possa cavalgar esse personagem, para que a Clara também possa ter essa montanha-russa de sentimentos e tal, eu gosto de usar uma imagem que seria, o Brahms seria como o centro de um carrossel. Então, assim, desses 3 personagens, eu acho que ele tem essa função. Nessa mandala ele é o centro. De manter alguma serenidade, alguma... uma palavra que me fugiu aqui que define bem. Mas então tem tudo isso aí compondo que seria coerência, não sei. Exato, sanidade, né? Sanidade. No meio dessa loucura toda. Muito obrigado pelo depoimento de vocês aqui pro Divan Cultural. Sucesso. Divan Cultural. Tantas temporadas que a peça merece. Foi um brilhante trabalho artístico. Muito obrigado, pessoal do Divan Cultural. Obrigado pela presença de vocês aqui.